Aqui no Excel 2010 vamos falar sobre algumas funções que envolvem data e hora. Aqui primeiramente a função date, ela nos dá a data atual do sistema. Então aqui eu vou apertar F5 para executar e aqui nós temos a data de hoje. Então é só utilizar aqui a função date, que ela já dá a data. Temos aqui a função time. Vou apertar F5 aqui para vocês verem que ela dá a hora daquele momento em que é executada essa função. Então aqui ela foi executada às 11h54 e 10 segundos. Temos aqui a função day, que eu forneço para ela uma data e ela retira o dia dessa data. Então vou apertar aqui F5 e aí foi retirado aqui só o dia 17 da data atual. Temos aqui a função month, que eu tenho que fornecer para ela uma data e aí ela retira o mês dessa data. Então apertando aqui F5 nós vamos ter aqui o mês 6. E a função now, apertar aqui F5, vocês podem ver aqui que exibe a data e a hora. É uma mescla de date e time. Temos aqui a função month name, que eu tenho que fornecer para ela a função month aqui e uma data. Então a função month vai retirar dessa data o mês, por exemplo, o mês 6. E aqui eu fornecendo para essa função month name o mês 6, então ela vai me retornar o nome junho. Então eu vou apertar aqui F5 e aí eu tenho o nome do mês. Tenho a função month name com o nome do mês abreviado. Então eu vou apertar aqui F5 e aqui aparece só junho. Então aparece somente as 3 primeiras letras do mês, tá? Além de informar aqui a data e a função month para retirar o mês, eu tenho que informar aqui também true, que é essa opção true vai dizer que a abreviação é verdadeira, ou seja, é para fazer a abreviação. Então ela já tem aqui como padrão que não é para ser abreviado, ela já tem o false aqui como padrão. Agora, se eu quiser que seja abreviado, eu tenho que escrever aqui true. Tem a função hour, que eu tenho que informar aqui para ela uma hora. E aí dessa hora ela vai retirar só o número da hora. Então, vou apertar aqui F5. Então agora são 11 horas, alguns minutos e alguns segundos. Só que ela me fornece aqui só o número 11, que é só o número da hora. Temos aqui a função dateDiff, que é para subtrair uma data de outra. Então aqui eu vou ter que informar a data inicial e a data final, e ele vai me dar o resultado, a diferença das duas datas. E aqui em primeiro lugar eu tenho que informar se eu quero anos, dias ou meses. Então se eu quiser a diferença de anos entre essas duas datas, eu informo aqui 4 vezes a letra Y. Se eu quiser a diferença de dias, é só informar D uma vez só. Então vou escrever aqui D, vou apertar F5 e aí ele dá a diferença de dias entre as duas datas. Se eu quiser a diferença de mês, é só colocar a letra M. Então coloquei aqui a letra M, vou apertar F5 e aqui ele me dá a diferença de 16 meses entre as duas datas. E aqui a função dateAdd, que é para adicionar uma certa quantidade de anos, meses ou dias a uma determinada data. Então aqui eu informo a data, aqui eu informo a quantidade e aqui eu informo o tipo, ou seja, dias, meses ou anos, tá? Então eu estou aqui adicionando 1000 anos a 2008, então ele vai me informar o ano 3008. Vou apertar aqui F5
E aqui ele me informa 13/5/3008. Aqui funciona da mesma forma. Se for anos, Y 4 vezes. Se for mês, M. E se for dia, D. E aqui a função year, ela retira o ano de uma data. Então eu informo para ela uma data e ela me fornece qual é o ano. Então aqui apertando F5, ela me informa aqui o ano 2013. A função weekday vai me informar o dia da semana. Então apertando aqui F5, ela me informa aqui o valor 3, que é começando por domingo, que seria o dia 1, a segunda, que seria o dia 2, e aqui terça, que é o dia 3. Então ela só fornece os números de 1 a 7. Aqui é a função weekday no formato 2 aqui. O que estou especificando aqui é o formato 2. Então vamos ver aqui, apertando F5. Aí ela me dá o seguinte. Ela começa a contar não do domingo. Começa a contar da segunda-feira. Então segunda seria o dia 1 e terça seria o dia 2. Então aqui, se eu quiser que comece a contar da segunda-feira e não do domingo, tem que formar aqui o formato 2. Weekday name é o dia do nome da semana. Então eu vou apertar aqui F5 e aqui ele informa quinta-feira abreviado, tá? Então aqui é o mesmo sistema. Se eu informar true, é abreviado. E aqui eu tenho que informar o número do dia da semana. Lembrando que começa o domingo é o dia 1. Então a segunda seria dia 2, a terça dia 3, a quarta dia 4 e a quinta dia 5. Se eu não quiser que seja abreviado, então eu não coloco nada aqui, porque ela já tem por padrão o valor falso aqui, ou seja, que não é para abreviar. Então aqui, não colocando nada, apertando F5, ele informa o dia da semana por extenso aqui, por inteiro, sem abreviação. E a grande sacada é notar que eu posso combinar essas funções de data e hora à vontade, de acordo com o que eu precise. Então, por exemplo, a função weekday name pede o número do dia da semana. Então eu posso fornecer aqui esse número manualmente, como está aqui, 5, ou posso fornecer uma data para a função weekday, ela retira o dia da semana e aí ela retorna para a função weekday name esse número do dia da semana. Então, como vemos aqui, ó, weekday name. Então eu estou fornecendo aqui para a função weekday name a função weekday, que vai retirar aqui o número do dia da semana. Então, fornecendo o número do dia da semana para a função weekday name, ela vai me fornecer o nome desse dia da semana. Então eu vou apertar aqui F5 e aí vocês podem ver aqui que ela forneceu o nome do dia da semana, que é terça-feira. Ou mesmo aqui a data, eu não preciso colocar a data numericamente, ou seja, manualmente. Eu também posso utilizar uma outra função de data, que é a função date. E aí essa função date vai fornecer a data para a função weekday. A função weekday vai retirar o número do dia da semana. E com esse número do dia da semana, a função weekday name vai me dar o nome do dia da semana. Então aqui, apertando novamente F5, vocês podem ver que, de acordo com a data que eu forneci, ele me forneceu aqui o dia da semana, que é segunda-feira.